Bem com vocês. Hoje vamos dar continuidade ao nosso conteúdo de filosofia, certo? Como vocês podem observar, eu não tive como gravar o vídeo aula para vocês na aula passada, porque estava com problemas no meu aparelho celular, então não tive como gravar. Mas hoje vamos dar continuidade ao nosso conteúdo, certo? Hoje também será a minha última aula com vocês, porque já estou finalizando a minha carga horária do estágio. Então, hoje vamos dar continuidade ao conteúdo com o tema do comunismo e também sobre o totalitarismo nas ideias de Hannah Arendt, certo? Então, vamos dar início à nossa explicação. Podemos iniciar nos perguntando o que é comunismo, né? Então, o comunismo é uma doutrina social segundo a qual se pode e deve restabelecer o que se chama de estado natural, em que todos teriam os mesmos direitos a tudo, mediante a abolição da propriedade privada. No século XIX e XX, o termo foi usado para qualificar o movimento político e sua origem se encontra nas obras de Karl Marx, O Capital, e Friedrich Engels, no Manifesto Comunista, e ambos eram filósofos alemães. O termo passou a ser mais utilizado a partir de 1840, quando a filosofia marxista surgiu na Europa. As ideias de Marx e Lenin foram a base comum para o surgimento do ideal comunista, e o regime comunista varia muito de país para o outro, Mas o comunismo ele possui características básicas que estão mais ou menos presentes em todos esses países. O comunismo ele tem como ideologia promover o estabelecimento de uma sociedade igualitária, sem classes sociais apartidárias, que não intitula nenhuma nacionalidade, baseada na propriedade comum e no controle dos meios de produção e da propriedade em geral. O comunismo pode-se dizer que é ao contrário do capitalismo, oferecendo uma alternativa para os problemas da economia, do mercado capitalista, e do legado do imperialismo e do nacionalismo. As principais características pela sociedade do comunismo, proposto nas obras de Marx, é justamente a inexistência das classes sociais, as necessidades de todas as pessoas e a ausência do Estado. Para chegar até o Estado, Marx ele propõe uma fase de transição com a tomada do poder com os proletários para a tomada do poder na propriedade privada dos meios de produção e a consequente orientação da economia de forma planejada com o objetivo de suprir todas as necessidades da sociedade, Marx entende que com essas necessidades supridas, os indivíduos deixam de existir as classes sociais e, portanto, não irá mais existir a necessidade do Estado. A teoria que dá base à construção do comunismo tem como ponto de partida a análise feita por Marx na sociedade capitalista. Segundo ele, a propriedade privada dos meios de produção, características fundamentais do capitalismo, só existe com a apropriação da mais-valia pela classe dominante, ou seja, a exploração do homem pelo homem é fundamental para o capitalismo. Marx ele acreditava que somente em uma sociedade sem classe social essa exploração não aconteceria. Consideravam ainda que somente o proletariado ele poderia ter uma luta política consciente, derrubar esse capitalismo, não para construir um Estado para si, mas para acabar com as classes sociais e derrubar o Estado com o poder político e a existência das classes. A palavra comunismo existiu pela primeira vez no ano de 1927, quando Robert Schuman se referiu aos socialistas e aos comunistas. Segundo ele, esses eram considerados o capital, eles consideravam o capital como benéfico, para o capital privado, e dessa maneira os socialistas e comunistas foram utilizados como sinônimos durante muito tempo no século XIX. A definição
termo comunismo, ela é dada pela Revolução Russa no início do século XX, porque um dos teóricos, né, ele entendia que o termo comunismo estava desgastado e defarpado. Em sua teoria, ele dizia que o comunismo seria derrubado somente em uma forma de transição pelo capitalismo, onde haveria uma hierarquia de governo, né? A queda do Muro de Berlim é considerada por muitos como um marco do fim do comunismo no mundo, o qual permitiu a expansão do capitalismo pelo leste europeu. Porém, há países hoje, em pleno século XXI, que guiam seus governos sobre os preceitos do comunismo. É o que acontece na China, em Cuba e na Coreia do Norte. A China é um dos países que mais se sensibilizou pelo sistema comunista, embora ainda utilize de censura, de restrições com sua população e prece por práticas do socialismo. O país permite algumas introduções pelo comunismo. Cuba é um dos únicos países da América que adota a ideologia lá pelos anos de 1969, através de uma revolução criada por Che Guevara e Fidel Castro. O país impede o contato de seus habitantes com o mundo do capitalismo e por isso se mantém atrasado em diversas posições econômicas. Já a Coreia do Norte é o país que aplica o modelo mais radical sobre o preceito do comunismo. O país é governado por Kim Jong-un, que segue a dinastia que seu avô implantou, a ditadura, né, nesse país. E o diferencial da Coreia do Norte em relação aos outros países que empregam a doutrina comunista é seu radicalismo. O país insiste na obtenção de armas nucleares, o que permite que o extremismo continue e barre o relacionamento de outros países com a Coreia. Os principais líderes comunistas foram Friedrich Engels, Karl Marx, né, que foram os criadores do comunismo, e ainda temos Lenin, podemos citar bem Joseph Stalin, e entre outros, certo? Então, agora vamos adentrar no totalitarismo, adentrando nas ideias de Hannah Arendt. Né, falando sobre o totalitarismo agora, iremos relembrar um pouco do pensamento de Hannah Arendt a respeito, né, do totalitarismo. Podemos citar aqui da sua obra sobre a origem do totalitarismo. Quando falamos sobre totalitarismo, estamos falando sobre um governo hegemônico que possui total poder em suas mãos. Na primeira parte da obra, Hannah Arendt vai classificar algumas categorias de pessoas, e a que mais chama a atenção é exatamente quando ela vai chamar sobre a ralé. A ralé é um resíduo que sai em todas as classes e que ama os discursos inflamados e apaixonados. Ela é aquela que se diz apolítica, cheia de seus privilégios, ou pensa inconscientemente que tem privilégios, mas ela se apega muito a imagens de políticos, sobretudo quando se trata de alguns discursos de ódios. E segundo Hannah Arendt, né, esse tipo de pessoa é exatamente o tipo de pessoa que vai fortalecer e favorecer a possibilidade da existência de um anticientismo. Isto é, estamos falando de governos completamente autoritários que, em nome de seus ideais, têm coragem até de matar. Quando falamos de totalitarismo, estamos falando de radicalismo, né, que está em todos os campos, em todos os aspectos políticos. Podemos olhar para a direita, ver o nazismo alemão, o fascismo italiano, como podemos olhar para a esquerda e ver o italianismo bolchevique.
E vamos perceber também coisas semelhantes, né? Eu não gosto muito dessa ideia, mas é mais ou menos a ideia da ferradura, quando fala que os extremos em um ponto e outro eles se aproximam. Quando percebemos que em ambos os lados, extremistas políticos, vamos encontrar pessoas que vai cada vez mais ter um clamor por um personagem específico, por ideias específicas, independentemente do que aquilo pode causar, o que importa é o discurso do político, que não existe possibilidade nenhuma dele estar errado e que a partir desse momento começamos a dividir o mundo entre duas possibilidades. E assim estabelecemos na nossa cabeça um pensamento binário. Isto é, só existe o eu e o aquilo que é diferente de mim. Só existe eu e o meu opositor. Só existe direito e esquerda. Ou estamos falando de um radicalismo de direita ou radicalismo de esquerda. E não percebemos que entre esses dois extremos, esses dois pontos, existe uma infinita possibilidade no campo político. E a partir dele podemos questionar e até mesmo sofisticar a ideia de nossos sistemas socioeconômicos. Outra característica muito presente também é que elas entram em vigor a partir de uma crise política. Tanto podemos perceber isso pós-revolução russa, dentro do italianismo soviético, como também no espectro radical de direita do século XX e o estado decadente que se estava a Europa pós Primeira Guerra Mundial. E então, em nome da crise, a gente elege o grande salvador da pátria, né? Elegemos aquele que é o ser humano ideal e nós o santificamos e, sem perder o trocadilho, colocamos ele em um cenário de como se fosse o Messias, né? Nesse momento não há nenhuma possibilidade de erro e essa pessoa ela pode fazer o que quiser que ela vai estar sendo justificada. E a partir desse momento encontramos então uma fonte de possibilidade de totalitarismo e isso é sem dúvida muito perigoso. Quando percebemos o uso da propaganda para inflar e justificar toda a ação daquele que é meu ser humano ideal e que não existe nenhuma possibilidade de erro, percebemos também que a outra estratégia que é usada é exatamente perceber o outro, o opositor, a partir de uma relação de um mundo que é estruturado na nossa cabeça, numa estrutura binária, como algo que é completamente responsável por todo o mal que pode existir. Então, se pararmos para pensar nas desculpas que Hitler utilizava, vamos ver que essa desculpa era exatamente impedir o comunismo soviético. Essa desculpa não é recente, mas está aí para justificar todos os atos que podemos ver no século XX. Ela estava lá para justificar o nazismo e o fascismo na Europa durante a Segunda Guerra Mundial e estava presente nos Estados Unidos para justificar o Ku Klux Klan. Estava presente na África do Sul para justificar o apartheid e em nome de um ideal opositor europeu vamos sempre utilizar como nosso proveito para justificar essas ações. E o nome disso vemos no próprio Brasil em 1964 sempre justificando essas ações do passado para tentar fazer com que o nosso ideal autoritário se sobressaia sobre a possibilidade utópica de ter algum tipo de revolução que é opositora à nossa. Podemos perceber também como característica do autoritarismo, além da infração dos nossos opositores, o uso também da anulação da ética, né? Então, esses são os principais fatores do totalitarismo utilizado por Hannah Arendt, certo? Então, ficamos por aqui nessa explicação do comunismo e do totalitarismo na visão de Hannah Arendt. Qualquer dúvida, como eu já falei para vocês nos demais vídeos, vocês falem com a professora Rosilene, então entrem em contato comigo, que estou à disposição. A gente fica por aqui nessa aula de hoje. Espero que vocês tenham gostado, conseguido compreender o conteúdo e até a próxima oportunidade.